Pessoal, a Globo News mais uma vez passando pano para Alexandre de Moraes, agora com uma matéria surpreendente. Quem vai trazer essa notícia vai ser o Deltan Dallagnol e voltamos logo em seguida. Finge a surpresa, a Globo News passou pano para o ministro Alexandre de Moraes e foi, é claro, detonada nas redes sociais. Gente, o comentarista Valdo Cruz, da Globo News, ele publicou hoje no blog dele uma matéria inacreditável sobre o que os ministros do STF estão achando do processo que o Donald Trump e o Rumble apresentaram lá na Justiça Federal dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. E é inacreditável. Fica aqui comigo que a gente vai analisar isso aqui, tintim por tintim, e você vai ficar aí de queixo caído, segura o queixo, com o tamanho do pano que a Globo News passou aí para o Moraes. A matéria do Valdo tem a seguinte manchete lá no G1, separei aqui para ler para vocês. Batalha entre Rumble, Trump Media Group e STF. Ministros avaliam que não se trata de disputa judicial, mas política. Gente, antes de eu passar para vocês os absurdos que ele escreveu aqui, eu preciso dizer para vocês o seguinte. Se você está acompanhando esse caso e você lê a matéria dele, você vai saber na hora que o comentarista não leu nem a decisão do Moraes contra Rumble, nem leu o processo do Trump e da Rumble lá nos Estados Unidos contra Moraes, nem leu análises que desçam 2 dedos para baixo do chão da terra. Simplesmente ele não leu, porque é tanta abobrinha junto que só isso explica. Eu vou ler agora para vocês alguns trechinhos da matéria e se segura aí para não se revoltar. Primeiro trecho agora, aspas dele aqui, ó. Ministros do Supremo Tribunal Federal classificam a batalha entre a Rumble, Trump Media Group e o ministro Alexandre de Moraes de uma disputa política e não judicial. Mesmo porque no campo jurídico não há nenhuma base legal para as duas empresas para que elas tentem na justiça americana suspender uma decisão judicial brasileira. Gente, eles não leram mesmo o processo. Não leram de jeito nenhum, porque os advogados do Trump eles não pedem a suspensão de uma decisão da justiça brasileira. Isso seria absurdo juridicamente. A gente está falando de advogados extremamente experientes, ex-procuradores federais do Distrito Sul de Nova York, que é simplesmente o mais poderoso do país, é a procuradoria que processa os principais crimes financeiros de Wall Street, aqueles que ganham as manchetes dos grandes jornais. O que o processo pede é que a justiça americana reconheça que empresas e pessoas americanas não podem ser censuradas dentro dos Estados Unidos porque um juiz lá do Brasil decidiu que é juiz do mundo agora e ultrapassou todos os limites. Ele não se limitou, Moraes, a derrubar as contas do Alan dos Santos aqui no Brasil, não. Não, ele queria que a Rumble derrubasse as contas do Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, ou seja, era uma censura global contra o Alan dos Santos. E isso é algo que fere a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão irrestrita para os cidadãos americanos. E olha que interessante. O comentarista da Globo News, em vez de ouvir um advogado isento sobre o processo do Trump e da Rumble contra Moraes, quem que ele foi ouvir, hein? Quem que vocês acham? Responde aí para mim. Conta nos comentários quem que o jornalista foi ouvir. Hein? Quem que a colega dele, a Daniela Lima, sempre vai ouvir? Os próprios ministros do Supremo. Por acaso ele acha que ele vai ouvir o quê? Alguma crítica ao Moraes vindo lá dos ministros? É claro que a STF vai defender o lado deles e vai dizer que está tudo errado lá do lado dos Estados Unidos e que está tudo certo aqui no Supremo. É claramente um jornalismo de acesso, em que o jornalista ele tem acesso a fontes poderosas e aí ele publica informações dessas fontes sem críticas às fontes, justamente para não perder esse acesso. Se você concorda comigo até agora, curta aí com força o vídeo e bora agora para o trecho mais absurdo da reportagem. Vou ler agora, aspas aqui, que eu não quero ser confundido com quem fala uma besteira dessas. Aspas. A nova medida adotada pelas duas empresas esse fim de semana faz parte desse roteiro político para tentar implantar no Brasil as regras que vigoram nos Estados Unidos. De uma liberdade de expressão, mesmo que ela se transforme numa liberdade de agressão e de transgressão, com disseminação de discurso de ódio. E usou aquela palavra lá daquela Alemanha, sabe? Daqueles símbolos que a gente não pode falar aqui no YouTube, senão eles censuram os vídeos. Discurso daquele tipo lá da década da Segunda Guerra Mundial da Alemanha. Isso que ele usou. Usou essa palavra que a gente não pode usar aqui, senão o YouTube censura automaticamente o vídeo. Então, como é que é, gente? É o quê? Da onde que os ministros do STF tiraram uma coisa dessas? Da onde? Como que o jornalista ouve isso da fonte e publica como se fosse verdade, sem qualquer checagem dessa informação mentirosa? Isso é desinformação, mas você nunca vai ver isso ser derrubado lá pelo STF no inquérito das fake news, ou pelo TSE, né? Que eles que derrubam tudo, isso você não vai ver derrubado.
Gente, alguém consegue me explicar como que um mero processo lá na Justiça Federal da Flórida contra Moraes vai conseguir implantar aqui no Brasil as regras americanas sobre liberdade de expressão? Que absurdo, isso é inacreditável. É a teoria da conspiração do Supremo. Ou a teoria da conspiração suprema essa. O que é isso? Gente, isso é surreal. E olha o final que ele falou, que eu disse aí para vocês, olha, vou até repetir aqui, ó. Mesmo que ela se transforme a liberdade de expressão numa liberdade de agressão e transgressão, com disseminação de discurso de ódio, discurso, e aí ele usa aquela palavra lá da Segunda Guerra Mundial da Alemanha. Gente, isso é absurdo. As regras de liberdade de expressão irrestritas que existem nos Estados Unidos são da Constituição Americana, que é de 1787, tem 233 anos. E com essa liberdade de expressão aí de 237 anos, ampla, os Estados Unidos nunca viraram um país daquela ideologia da Alemanha da Segunda Guerra, em que impera a disseminação do discurso de ódio. Tem quase 300 anos dessas regras em vigor e os Estados Unidos foram e continuam sendo e serão exemplos de uma democracia liberal que respeita os direitos humanos. Eles nunca viraram isso aí que o jornalista falou. Então por que o Brasil viraria isso se essas regras fossem aplicadas aqui no Brasil? O que, aliás, não vai acontecer, como eu expliquei para vocês. Não tem como essas regras dos Estados Unidos valerem aqui. Agora, se valerem, por que ia se transformar num lugar de discurso de ódio, apocalipse, fim do mundo? Essa matéria aí, ela tá com certeza aí nos top 5 momentos mais ridículos, absurdos e patéticos do jornalismo bananeiro brasileiro. E não estou fazendo aqui nenhum julgamento ou crítica à pessoa do jornalista, mas o texto dele ficou horrível, ficou surreal, totalmente desajustado com a realidade. E eu queria saber o seguinte: por que o jornalista não pergunta para os ministros do STF se o Moraes não está suspeito para julgar Rumble, já que agora ele é réu em um processo movido pela Rumble contra ele? Por que não pergunta para o Moraes onde é que ele viu o discurso de ódio no tweet do Chris Pavlovski, quando disse que a Rumble ia discutir a decisão do Moraes lá na Justiça Americana, e aí o Moraes saiu dizendo que isso era justiça de ódio, era discurso de ódio na decisão dele? Por que não pergunta o jornalista para o Moraes como que o Moraes manda banir a Rumble do Brasil 3 dias depois de ele ser processado pela própria empresa, quando o certo seria ele reconhecer a suspeição e entregar o caso para outro juiz, porque ele não tem mais isenção e imparcialidade para decidir? Por quê? Por que você acha que ele não pergunta? Conta aí pra gente nos comentários. Tá aí, ó. A Globo News não se cansa mesmo de falar essas abobrinhas que favorecem apenas o governo, o STF e as pessoas de esquerda. Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O povo já não cai mais nessas conversas fiadas e nas mentiras da imprensa militante. Não importa o que eles falam, o povo não acredita mais no governo, no STF, na imprensa. Isso é um absurdo, né? E isso quem mostra é os dados da desaprovação de Lula, que já chegaram a 60%. É inacreditável. Agora eu quero ver como é que o Lula e o Sidônio Palmeira, né, o ministro-chefe da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação, vai reverter essa situação. Eu acho que é impossível eles reverter essa situação. E você acha que é possível? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E deixa o seu like também e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Vou ficando por aqui, fique com Deus e tchau!